É o trânsito, professor. Mas o colega falou que o trânsito aí é de boa, não tem engarrafamento nem nada. Hoje favoreceu, né? É mais pro lado onde Fernanda mora, o trânsito quando chove fica bem complicado. É, tem que vir de canoa. Ai, meu Deus do céu. Mas aqui o trânsito, como eu falei, o trânsito de Belém aqui é horrível. E olha que eu venho de moto pra cá, né? Porque, como eu já falei, né? Eu trabalho em dois lugares. Mas se for de carro, meu Deus do céu, eu vejo estressado aqui. Aqui é muito difícil. Vamos lá. Essa UC aqui, ela é composta, né, por quatro atividades. A primeira atividade, que eu liberei ainda há pouco, é o fórum, tá? Fórum, é assim, não carece tanta explicação, né? Você já sabe mais ou menos como funciona, né? Vocês vão lá, fazem a postagem de vocês e a nota avaliativa é feita em cima da postagem principal, tá? Aí assim, é recomendado, né, que vocês também comentem nas postagens dos colegas, né? Lembrando que esses comentários extras que vocês fazem nas postagens dos colegas, também a gente avalia, né? Mas a gente avalia assim, globalmente, né? A gente, por exemplo, vamos supor, a tua postagem não foi tão boa assim, mas eu observei o engajamento, né? Seu engajamento na postagem dos colegas. Também não é preciso fazer um comentário em todas as postagens, né? Comenta em duas, três postagens ali, tá? Como acréscimo, né, de aprendizado. Eu sei que às vezes é difícil você comentar, porque a maioria das postagens que está lá foi tirado de inteligência artificial, né? Isso aí fica bem claro, né? Às vezes é um print de alguma coisa, né? Mas tem postagens sim que foram feitas com as suas próprias palavras, né? Isso a gente consegue observar. Mas enfim, vocês já sabem como funciona o fórum, tá? E tá liberado e não vão, né, deixar para resolver essas atividades na última hora. Igual como aconteceu aí com os colegas, né? Tem isso, outra, aí no último dia danado aí para dar problema. Aí vocês vão querer ficar me mandando mensagem domingo. Mas domingo, olha essa plataforma aqui, nem. Não, não. Que sábado e domingo, pessoal. Assim, vamos supor, você mandou uma mensagem sábado e domingo na plataforma. Eu não respondo porque eu não tenho acesso a ela, entendeu? Eu só tenho acesso à plataforma quando eu estou na instituição, tá? Quando eu estou na instituição de segunda a sexta, aí eu respondo as mensagens, tá? Só que eu creio que alguns de vocês têm, né? Meu WhatsApp, não tem? Eu devo ter passado já. Então, em casos de extrema urgência, né? De extrema urgência, aí você pode estar mandando ali uma mensagem na medida do possível. Talvez a gente consiga solucionar. Vocês têm o meu número? Eu não tenho, não. Quem aí que tem? Eu acho que um de vocês deve ter. Ninguém tem, não? É eu que tenho, professor. Ó, o Bruno. O Bruno tem. Eu Tá. vou jogar no grupo aí. Joga lá no grupo. Aí é extrema urgência, né? Alguma coisa, porque nem tudo eu consigo resolver, né? Em relação às atividades aqui, em si eu consigo, mas em relação a algumas falhas de plataforma, a única coisa que eu consigo passar é para monitorar essas situações, né? Tornar o processo mais célere, né? Para que eles possam tomar alguma iniciativa. Então você pode mandar lá no grupo, tá, Bruno? Meu número na medida do possível aí, qualquer coisa. Vocês Daqui. mandam uma mensagem e talvez aí a gente consiga resolver alguma coisa, tá? Então não deixem para a última hora, tá? Não deixem para a última hora. Vamos lá. Aí aqui, né, só para apresentar para vocês, como de costume. Cadê?
E aí, professor, a plataforma agora ela não mostra mais a porcentagem do desempenho do aluno, né? Olha, porque assim, algumas funcionalidades, Robson, assim, que vocês têm, né, disponível, eu não sei, entendeu? Tipo, eu já tinha ouvido falar, né, isso aí que você comentou, mas como a plataforma para mim é diferente, né, da de vocês. Mas ainda há pouco eu vi o Vladinei mostrou ali né, a plataforma dele, apareceu lá uma porcentagem. Não sei se é a mesma que aparecia antes para vocês, tá? Porque aí, às vezes, quando a gente ia entregando, no caso, as atividades, aí quando entregava que recebia a nota, aí mudava lá, tipo, às vezes estava 60%, aí mudava lá para 80%, alguma coisinha, entendeu? Aí agora não, agora fica, pelo menos na minha fica zerado, entendeu? Está acontecendo isso também com todos os demais? É a minha também, professor. A minha A também minha tá também. Eu zerada, mexi nela, agora tá do mesmo jeito. Porque pelo que eu entendo, como eu falei, assim, eu não sei como funcionava para vocês, alunos, né? Pelo que eu acredito que era assim, tipo, tu acessou o livro, aí já mudava uma porcentagem, acessou o score, né? Quer dizer, todo o teu movimento, né, fora as notas da avaliação, isso aí influenciava na porcentagem. Era assim que funcionava ou a porcentagem era só relacionada às atividades? Não, era dessa forma aí, professor. Aí, tipo assim, quando a gente finalizava tudo, aí ficava 100%, entendeu? Aí agora, eu mesmo, no caso, eu mandei as atividades, aí eu fiquei na dúvida, será se foi? Porque não, não mudou nada lá. Mas independente, tipo assim, independente do que vocês façam, não muda nada, né? É assim que está acontecendo? Isso, professor, exatamente. Tá, aí em relação às notas, vocês estão conseguindo acessar o resultado? A minha eu não consigo ver, não. A minha, eu vi lá, só o último trabalho que eu não consegui ver por conta que a plataforma já Fechou. tinha fechado já. Isso, fechou. Porque esse que é o problema de vocês deixarem para entregar no último dia. Né? Porque, ó, por exemplo, essa última fechou domingo, né? Aí tu envia domingo, aí domingo eu tô em casa, né? Não tenho acesso. Aí eu só vou corrigir segunda, terça, aí quer dizer, tu já não vê mais a nota, né? Aí quando eu lançar a nota terça, quarta, sei lá, né? Assim, consta aqui no sistema, né? Se tu perguntar qual é a nota, eu consigo visualizar, né? Mas aí vocês não conseguem ver devido a esse atraso que houve. Eu creio que deveria ser diferente, né? Mas isso aí já não compete a nós, tá? Mas aí, para a gente não perder mais o tempo aqui, vamos tentar agora, né? A partir dessas vocês aqui, vamos tentar entregar as atividades em dia, assim, né? Ser mais céleres. E também usem, né, pessoal, o chat lá para tirar dúvida, pergunta. Na medida do possível, a gente vai respondendo cada um de vocês. E se não conseguir em tempo hábil, né, vocês podem vir aqui com a sua pergunta prontamente, eu vou responder, igual com o Vladimir. O Vladimir chegou cedo, já veio me perguntar ali, né, tá relacionado à É, preocupação que ele tinha. professor, a última UC agora aí, ela estava com fechamento previsto para o dia 14, né, do 10. Aí eu resolvi fazer no último horário mesmo, no último dia, que era dia 13, comecei a fazer atividade. Aí quando eu fui anexar as atividades lá, já era mais de meia-noite, aí já tinha fechado a UC. Aí quando foi no outro, passou uns 2 dias, aí tava lá, que abriu novamente a Uhum, UC até dia 18. Aí foi aí que eu consegui botar sim, as é atividades. porque a UC ela é aberta, né? Já com data para fechar. Esse fechamento é automático, entendeu? É automático. Deu lá a data, aí a UC fecha automaticamente.
aí somos nós que devemos aqui solicitar, e solicita, e ainda demora, entendeu? Para ser atendida a nossa solicitação. Então, para que não haja esses inconvenientes aí, né, toda essa preocupação, tentem, tá, entregar no prazo, tá? Como eu falei, nessa UC aqui, como tem algumas atividades que são trabalhosas, não são difíceis, são trabalhosas, aí a gente vai fazer junto aqui, tá? Então tentem não faltar, né? Uma vez na semana só, né? Tá, tentem não faltar e vai dar tudo certo. Então vamos lá, aqui, né, estão os dias, né, das nossas aulas, tá? Até então, tudo certo, né? Tudo certo, não tem nenhuma vai cair em feriado, nada, algo assim. Vamos lá. Deixa eu apresentar aqui. Tela branca agora. Tá. Então, essa UC ela tem dois conteúdos SCORM. Vocês já sabem, né, o que é conteúdo SCORM, tá? É um tipo de mídia, né? Assim como tem a mídia PDF, DocX, XLS, PPTX, SCORM é um formato de mídia, tá? Eu creio que eu já devo ter comentado com vocês. É um formato de mídia utilizado, né, educacionalmente para o ensino, tá? É um tipo de mídia que, a priori, né, ou espera-se, ele abre em qualquer sistema operacional, tá? A SCORM é uma sigla, tá? Aí vocês podem estar pesquisando depois. O que significa SCORM, né? Vocês vão ver lá, é um termo em inglês, tá? Que basicamente é um tipo de mídia digital, tá? É muito utilizado para o ensino, tá? Então essa OC na trilha de aprendizagem, né, tem dois conteúdos SCORM, a parte 1 e a parte 2, tá? A parte 1 aqui, 48 páginas, podemos dizer assim, um resumão, né? E essa UC, ela tem 2 livros didáticos, os livros estão muito bons, tá? Nessa UC aqui, eu creio que no presencial, vocês verão um pouco melhor o AutoCAD, né, ali na prática. Vocês já viram alguma coisa relacionada ao AutoCAD em alguma dessas aulas aí presenciais? Ainda não, só o Oca. Ah, tá. O Oca eu também apresentei para vocês aqui, né? Que inclusive é para projeto elétrico assim simplificado, né, residencial, tranquilão, né? Até melhor usar ele do que o CAD. Ainda mais se você tiver a versão paga, né? Puxa, aí facilita muito. A Fernanda fez um pô, Fernanda, bacana. Tu sabe trabalhar com AutoCAD, Fernanda? Acho que ela sei nada. Tá que nem eu teve um curso no Senai, eu acho que foi um pouco mais de um mês. Foi o Aham. básico né, esse BI, Power BI. Hum, E assim, foi como eu te falei, né? Passou um pouco mais de um mês, foi o básico do básico. E eu não aprendi também nada. olha só. Eu vou falar porque assim, cada um, tá? Cada um tem uma facilidade para aprender algo de uma determinada forma, né? Assim, quando eu comecei na faculdade, eu via que o pessoal se juntava em grupo, né? Ia para a biblioteca, ia para casa de colega, se reuniu lá para formar grupos de estudo. E eu fui em alguns. Só que eu vi que o meu proveito dessa forma, né, era quase zero. E eu vi que eu aprendia melhor estudando sozinho em casa, né? Ainda mais com internet. Então, sou meio autodidata, né? Eu gosto de aprender sozinho, de estudar sozinho, coisa minha. Então, voltando para o AutoCAD,
juntando, né, isso aí que eu falei, a melhor forma de você aprender o AutoCAD é em casa, né? É em casa e assim, se você tiver um notebook, um computador, acesso à internet, pronto, tu consegue aprender o AutoCAD. Primeiro com o AutoCAD, como vocês são estudantes, tu joga lá como baixar o AutoCAD, né, no YouTube ou no chat, que seja, né, GPT. Tem um monte de tutoriais mostrando, né? Você cria lá uma conta no site da Autodesk, assim como tu cria uma conta de Facebook, de Instagram, né? Vai colocar os dados lá, aí vai pedir o comprovante de matrícula, né? Aí não é comprovante de matrícula, eu acho que é esse o nome. Tá? É um comprovante lá que você estuda, né? Aí anexa isso e pronto, aí tu tem direito, se não me falha a memória, é 1 ano ou é 2 anos, acho que é 1 ano agora, né, de acesso gratuito ao AutoCAD, todas as ferramentas. Aí, deu 1 ano, aí tu envia de novo a documentação e vai renovando. Tu não tá mais estudando, te matricula num curso online que seja lá e assim tu vai renovando, tá? Então, a forma de obter, para quem tem computador, né, ou notebook, internet, é essa. É fácil, tá? Não é preciso craquear nada, se bem que eu já usei, né, um AutoCAD craqueado há um tempo, tá? Mas a melhor forma, a mais de boa para vocês é o estudantil. E agora, para aprender, como é que eu faço? No YouTube, né? Claro que vocês vão ter orientações aqui no curso em si, mas no YouTube tem muitos cursos bons. Eu, né, na faculdade, eu tive aulas de AutoCAD. Eu aprendi lá na faculdade? Não. Eu aprendi em casa no YouTube. Aí quando chegava lá, eu já sabia. Por quê? Porque na aula, estou contando a minha experiência, na aula, nem todo mundo tem a mesma velocidade de aprendizado. O professor fala meia palavra, meia frase, ele já entendeu. Outro, tu tem que contar um livro todinho e mesmo assim ele não consegue entender, nem desenhando, né? Então as pessoas têm velocidades de aprendizado diferentes. Então a professora passava um comando lá, né? Aí uns entendiam, outro não. Aí o que não entendia, ela ia lá, aí explicava, pegava na mão dele, né? Tudinho. Aí que acabou a aula, a gente via 2, 3 comandos. Aí quando viu, acabou o semestre. A gente não viu quase nada. Então não, vou depender disso aqui, eu não vou aprender. Aí eu fui para a internet, aí lá que eu aprendi. Aí assim, o AutoCAD, pessoal, ele tem desde o básico até o 3D, né? E assim, para nós da área da elétrica, não é preciso você usar, tipo assim, comandos muito avançados. Você sabendo o básico ali, você já desenrola ali os projetos, né? Prediais, fotovoltaicos, projetos básicos aí na área da elétrica, com comandos básicos tu desenrola. Eu creio, né, assim, quem precisa conhecer a fundo mesmo o AutoCAD é mais o pessoal da civil, mecânica, outras áreas. Mas claro, se você quiser também, né, ser um especialista, nada impede. Mas tu não vai, pelo menos eu, né? Tipo, hoje eu tava fazendo um projetinho, né, fotovoltaico, e eu só usei, como sempre uso, né, o básico do básico, que é só para desenhar um diagrama e enfilar, que é o que é solicitado, né, pela concessionária. Tem vezes que eu nem uso o CAD, eu pego um desenho que já está pronto, né, um PDF, aí eu só converto ele para Word e eu vou fazendo no Word mesmo, né? Não estou afim de abrir o AutoCAD, eu uso no Word mesmo, tá? Mas bora lá. Professor, eu tenho uma pergunta sobre essa evolução da IA. Ainda não tem nenhuma ferramenta que o senhor conheça para substituir o AutoCAD? Olha, em relação a um, tipo assim, existem essas ferramentas, né? Elas te dão, né, um desenho, né?
um desenho, um diagrama, tá? Só que tu vai ter que passar um comando, né, bem elaborado, e muitas vezes ela vai te dar um trabalhão, né? Que aí tu vai, passa um comando, aí tu analisa, poxa, mas não é exatamente isso aqui. Ela vai tu refinar o comando de novo, né? Então, assim, elas fazem, né? Elas fazem, tá? Só que às vezes eu creio que vai te dar mais trabalho do que se tu fosse desenhar mesmo na mão. Mas uma ferramenta mesmo assim, né? Que seja dedicada para isso, eu não conheço nenhuma, né? Seria uma boa, né? Seria uma boa, tá? Mas assim, para quem faz projetos, por exemplo, quem faz projetos de subestação, projetos de sistema fotovoltaico, SPDA, aterramento, né? Geralmente você já vai ter, creio que 70% do projeto pronto, que são os blocos, né? Os blocos prontos. E tu vai pegar um projeto novo, tu já vai pegar aqueles que tu já tem prontos, ó, fazer uma maquiagem nova, né? Um rearranjo Visualização. e tá pronto isso, e tá pronto. Por exemplo, eu pego um fotovoltaico, eu faço muito projeto fotovoltaico, né? Aí assim, eu já tenho 80, 90% às vezes já pronto, entendeu? Eu só altero valores, que já está pronto lá basicamente o esqueleto, né? Eu só vou mudar as numerações. Quando eu chegar na parte do fotovoltaico, aí eu vou passar uns para vocês, né? Vou apresentar legal ali para vocês, vou passar um já pré-pronto, tá? Que é meio que quase que obrigatório vocês saberem essas coisas, tá? Vamos lá. Então aqui, pessoal, aqui na página 9 do SCORM é o resumão, né? É o resumão de todo o conteúdo SCORM aqui da parte 1. Primeiro a gente vai falar um pouquinho do conselho de classe, né? Depois vamos falar um pouquinho de norma técnica, desenho, memorial descritivo, projeto e aqui mais a fundo, né? Um exemplo de um projeto, tá? Quando a gente fala assim de projeto elétrico, o que vinha, pelo menos em minha mente, né, durante um tempo aí, é que um projeto era apenas um desenho, né? Um desenho, um diagrama de algo. Ah, aquilo ali eu entendi aqui. Ah, isso aqui é o projeto, né? Na verdade, um projeto elétrico, tá? Ele não é apenas um desenho, né, composto por um diagrama, ou diagramas, enfim. Um projeto elétrico, ele é um conjunto, né? É um conjunto de documentos, tá? Por exemplo, falando de um projeto fotovoltaico. O projeto fotovoltaico ele é constituído por um memorial técnico descritivo, por uma solicitação de acesso, por um diagrama unifilar, por um diagrama de blocos, em algumas solicitações por um aumento de carga, tá? E outras documentações. Todo esse conjunto, né, é o projeto elétrico em si, entendeu? Ah, um projeto de subestação. Aí o projeto de subestação vai ter ali o diagrama unifilar, diagrama multifilar, vai ter o quadro de cargas, vai ter o memorial técnico descritivo, a ART, enfim, outros documentos. Todo esse conjunto é um projeto de subestação, tá? Eu quero que vocês entendam isso, que quando a gente fala de um projeto elétrico, né, existe toda uma documentação envolvida, não é apenas um desenho, né, tá? Falar um pouquinho agora de algo assim importante, né, e mais técnico. Primeiro, conselho de classe. Vocês sabem qual é o conselho de classe que representa vocês, os técnicos em eletrotécnica? O CFT, né, professor? Isso. Alguém sabe o que quer dizer CFT? Sei nada. Sei nada. Os técnicos. Conselho Federal
dos técnicos industriais, né? Tem um industrial no meio, tá? CFT é Conselho Federal dos Técnicos Industriais, tá? Se não me falha a memória, ali até 2019, 2018, né? Nessa faixa mais ou menos, os técnicos em eletrotécnica, bem como outras áreas, né, técnicas, faziam parte do CREA, tá? O CREA é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, tá? Todos esses técnicos, né, também faziam parte do CREA, tá? Só que por motivos, creio que o principal motivo foi o financeiro, né? Porque é o dinheiro que une e separa as coisas, tá? Houve um desmembramento, né? Quase não sai a palavra, tá? Foi criado, né, o Conselho Federal dos Técnicos, tá? E a partir de então os técnicos não fazem mais parte do CREA, tá? Aí, para cada categoria, né, de nível técnico e superior, existe um conselho de classe correspondente. Por exemplo, quem é da enfermagem é o COREN, quem é da arquitetura, CAL, engenharias de uma forma geral, CREA, medicina, qual é da medicina? CRM. CRM, enfim, né? Os órgãos de classe são órgãos responsáveis por regulamentar, podemos dizer assim, né? É como se fosse uma espécie de sindicato, né? Para os órgãos. Olha só, por exemplo, o pessoal da, da enfermagem, por exemplo, um técnico de enfermagem, ele não consegue trabalhar se ele não estiver registrado no conselho de classe, né? Se o técnico de enfermagem não tiver ali o seu COREN, né, ativo, ele não consegue emprego em nenhum hospital, né? Basicamente, tá? Agora, em relação aos técnicos, em eletrotécnica em especial, né? Existe aí uns poréns, né? Existem uns poréns. Olha, eu conheço muito, mas muito pouco técnico, né? Em eletrotécnica que tem o CFT ativo, tá? Tem uns que tem, mas faz tempo que não paga, né? Só foram lá, se filiaram, pagaram ali inicialmente e estão inadimplentes, né? Com o conselho dos técnicos, tá? Então, assim, hoje em dia tem empresa, principalmente as empresas maiores, né? Indústrias, enfim, que além do teu certificado de técnico em eletrotécnica, eles solicitam também, né, que tu tenha o CFT ativo. Tem alguns concursos públicos, né, da mesma forma que solicitam que tu tenha, né, o CFT ativo, né? Não basta apenas registrar ele, né, ter o registro. Tu tem que manter ele ativo. Como é que tu mantém o CFT ativo? Tipo eu, como é que eu mantenho o meu CREA ativo? Pagando a, como é que chama? Anuidade. Anuidade. Pagando anuidade. E claro, também eu não tenho que ter nenhuma penalidade, né? Algo que complique lá, né, o meu registro, tá? Então, pessoal, essa questão de você ir lá e ativar o CFT é um tanto quanto uma decisão, né, pessoal de vocês, tá? Porque tem muita empresa, tá, que tu trabalha como técnico em eletrotécnica e não é solicitado, né? Obrigatoriamente todas as empresas para contratar um técnico em eletrotécnica, elas, claro, vão pedir o segundo médio, o segundo grau, né? Vão pedir o certificado de conclusão de curso, nível técnico, e vão pedir as NRs, né? NR10, NR10 CEP, NR35 e outras, a depender do tipo de atividade que tu vai desempenhar. Só que
boa parte dessas empresas não solicitam, né, o CFT ativo. Aí cabe a você, né, fazer essa verificação se você quer ou não, tá? Ah, eu quero trabalhar para mim mesmo, eu quero trabalhar com projetos, né? Quero montar minha empresa. Então é importante que você ative seu CFT, porque quem cabe a você não pagar. Porque, ó, quem tem o CFT ativo, você consegue ser responsável pelos projetos. Não tem aquela frase que o pessoal diz assim, ah, eu só vou ser o cara que assina, né? Eu só vou assinar o projeto, né? Só. Então, essa questão de assinar um projeto, tá? Isso aí, na prática, é você ter uma ART vinculada, tá? A gente já vai comentar aqui a respeito de uma ART, tá? Então, a partir do momento que você tem o seu CFT e o mesmo se encontra ativo, tá? Você pode emitir ARTs, né? Por exemplo, você presta serviço de manutenção em um condomínio, por exemplo. Todos os condomínios, eles possuem manutenções preventivas periódicas obrigatórias. Por exemplo, o condomínio geralmente vai ter um sistema de SPDA, vai ter, em alguns, se forem prédio, um gerador de emergência, né, um sistema de combate a incêndio, um sistema de aterramento, e todos esses sistemas, eles precisam, né, tipo assim, o síndico, né, ele precisa ter esses sistemas aí em pleno funcionamento, né, as manutenções em dia, e o documento que comprova que foi feito uma manutenção, né, correta, a manutenção está em dia, é a RT, né, é a RT. É um outro tipo de serviço que eu também presto, assim, tem um pessoal que faz uma manutenção, né, SPDA, aterramento, aí eu vou lá, acompanho, ele me manda as fotos, e eu emito essas ARTs, né. Vocês também, né, como técnico, vocês conseguem, né, emitir a ART. Por exemplo, alguém fez lá um SPDA, aí o condomínio está pedindo a ART, né, que eu vou já explicar melhor o que é RT, daquele sistema. Aí ele vai te chamar, ó, nós estamos precisando de uma RT aqui para esse sistema, quanto é que tu cobra? Então, é aí que tá aquela questão, né, dá uma canetada, né, aí tu vai dar o teu valor lá, né, claro que para emitir a RT, né, é pago, né, só que tu emite pelo sistema do CREA, no meu caso, do Renils também, no caso de vocês, do CFT, tá? Alguma pergunta em relação ao conselho de classe? Tranquilo, entenderam aí até então o que é? Vocês sabem onde é que fica o CFT aí da região de vocês? Até então eu só conhecia o conselho de classe quando a gente ficava reprovado numa matéria e passava pelo conselho de classe. Aí, ó, É, quando vocês, quem quiser, né, assim, se filiar, né, se registrar lá no conselho de classe, aí você tem que levar os documentos, né, o diploma, e você já vai pagar, né, acho que uns 300 e pouco, algo assim. Aí tem a taxa da carteirinha e tem a taxa de adesão, né? Aí paga essas taxas de adesão, paga a taxa da carteirinha e após isso tu vai pagar a anuidade. Eu acho que do técnico deve estar uns 300 e pouco por ano, tá? Aí o que mais tu vai pagar é que em cada RT que tu emitir, né, tu paga um valor, tá? Vamos lá. Será que fica junto com o CREF? Como assim? No mesmo local que faz o CREA? Onde é o CFT? É? Não, não. Eles são inimigos. Né? São órgãos totalmente distintos, né? São órgãos totalmente distintos, tá?
Tanto é que teve essa separação, né? Tá? Porque aqui eu também nunca ouvi falar, não, que tem isso, não. Mas eu conheço alguns eletrotécnicos que eu vou perguntar pra eles. Você joga no Google, né? CFT. Tipo, o daqui nem eu sei onde é que fica, eu sei o CREA, né? Tá. Aí joga no Google, vocês vão encontrar, mas ainda tá longe para vocês irem lá. Mas até então, pelo que eu falei, e aí quem é que vai lá se registrar? O Bruno, pô, Depende muito da acho que o Bruno função vai. que o cara vai. Sim. É uma boa. Aí às vezes ocorre, né, que aparece uma. Tipo assim, tem aquela questão, poxa, tu tá bem financeiramente, né? Tá com dinheiro sobrando. Vai lá ou tu tá com uns pensamentos legais aí, empreendedores, alguma coisa assim, tu vai lá e ativa logo nessa situação. Que pode aparecer uma coisa, né? Uma situação aí, tu é aprovado em alguma coisa, ou é chamado para iniciar uma empresa grande aí, né? Aí ela vai te pedir. Aí, quer dizer, Passo na projeto é necessário, né? tu passa no processo, aí lá vai tu, fica igual um desesperado correndo atrás disso. Né? Que acontece muito, né? Acontece muito essas situações. Então, isso é particular, né? De cada um de vocês. Tá? Pesquisei aqui, só vai ter em Belém mesmo. Eita, olha só, vocês vão ter que vir para cá. Aí tem que ver se dá para fazer essa solicitação online, né? Eu creio que não, mas olha só, quem possui o seu registro ativo, tá? Assim, quem quer viver de projeto, né? Eu quero ser um projetista. E se tu é um projetista, tu deverá ser responsável por aquele projeto, tá? E o único documento que te torna, de fato, perante a lei, responsável por algo é a ART, tá? Que é a anotação de responsabilidade técnica. Ela é o documento que de fato comprova, né? Diz, o Bruno é responsável de fato por esse projeto, por essa instalação, porque tem a RT de projeto, tem a RT de instalação, execução, laudo, para todo tipo de atividade profissional existe uma ART, que é o anotação de responsabilidade técnica. Tá? Por exemplo, foi feito um projeto, né, de alguma coisa. Aí ocorreu algum problema, né? Aí como é que a gente vai encontrar o responsável? O responsável é encontrado mediante a RT, né? É a RT quem diz quem é o responsável técnico por aquele projeto, né? Só que existe esse porém, né? Porque na elétrica, muitas das vezes, também na civil, né, em todas as áreas ocorre assim. Imagina uma edificação. Então, essa edificação, um vai projetar e outro vai executar. E vai ainda ter um terceiro que vai realizar a manutenção, né? Então, muitas das vezes, né, ocorre da seguinte forma, que é o correto, na verdade, né? Quem vai fazer o projeto, ele emite uma RT apenas de projeto. Quem vai executar, ele emite uma RT de execução de projeto. E quem presta manutenção, emite uma RT de execução de projeto. Tá? Entenderam mais ou menos como é que funciona? Eu vou mostrar aqui para vocês, para quem nunca viu, mais ou menos como é a plataforma. Né? Porque assim, a partir do momento que tu é registrado num conselho de classe, tá? Aí tu tem acesso à plataforma, tá? No caso, eu tenho acesso à plataforma do CREA. Vocês terão acesso à plataforma do CFT. E eu vi uma vez só como é a plataforma do CFT. E é igualzinha, tá? Igualzinha a do CREA.
Foi o mesmo cara que fez. Eu pesquisei aqui, pessoal, disse que não tem uma sede em Belém, disse que para fazer pelo site. Então, bacana, né? Pessoa você vindo pra cá só para pagar 300 e pouco, e a carteirinha eu creio que nem sai na hora, vocês vão ter que vir de novo outro dia. Deixa eu mostrar aqui rapidinho, só para curiosidade, né? Como é mais ou menos a plataforma do CREA. Como é que vai. Eu vou mostrar do CREA, que é que eu tenho acesso, né? Só que a do CFT de vocês é igualzinho. Só um momentinho. Vou colocar aqui. Apresentar aqui para vocês. Cadê aqui, CREA? A plataforma é assim. É como eu falei, né? A do CFT é igualzinha, tá? Aí aqui tá os meus dados aqui, né? Tipo, aqui tá dizendo que eu tô adimplente. Ó, eu paguei, viu? Eu paguei aqui a minha. Como é que chama o negócio? Anuidade. Tá, aí tá aqui, graduação, engenheiro eletricista, não sei o que, blá blá blá, o número. Aí as ARTs, ó, tem um monte de coisa, né? Um monte de função aqui, tá? As ARTs, aí aqui eu não tenho muitas, né? Como eu tô trabalhando muito tempo assim com professor, aqui, deixa eu ver, eu tô com 56 projeto. Ó, projeto, esse aqui, fotovoltaico, outro projeto, aí como é uma RT. Deixa eu ver, ela abriu outra aba. Todos os projetos, aí a gente vai detalhe aqui, né? Eu gostei da foto ali do seu perfil ainda. Eu não sou fotogênico. Eu sou bonito para, acho que só para duas, três pessoas. Que é minha, quatro, né? Meu pai, minha mãe, Essa questão de minha documento mulher e não meu tem jeito, filho. né, professor? Hã? Essa questão de documento não tem jeito o cara ficar bonito, né? Ah, não, mas eu nem que. Mas a sorte é que eu tenho um papo, né? Que se fosse depender de beleza para arranjar mulher, tava difícil para mim. Tem que ter o papo. Então é mais ou menos assim a plataforma, entenderam? Tá? Deixa eu tirar aqui. Eu não tenho problema vocês verem esses dados aí. Você não vai conseguir nada mesmo com ele. Esse CPF aí é todo enrolado. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, pessoal, assim, é bacana, né? Assim, vocês terem, né? CFT ativo, e tal. Por exemplo, se eu não tiver, né? O CFT ativo vai ficar complicado para mim, né? Primeiro, eu não vou conseguir fazer projeto, né, fotovoltaico. Eu posso até fazer o projeto, mas aí eu vou ter que pagar alguém para ser, né, o responsável no meu lugar, né? Aí todo o nome, né, todo o projeto vai ser no nome do colega, né, do companheiro. Então, desde o Vai levar do seu crédito, né? vai pro nome dele. Tipo assim, foi eu que fiz tudo.
né? Eu que fiz tudo, só que na hora dos nomes, né, do responsável em si, aí vai ter que estar o nome dele, né? Porque a RT está no nome dele, tá? Então não é muito legal isso aí, né? Tá? Eu, desde o primeiro dia que eu peguei o meu certificado, né, meu diploma, eu já fui logo lá no CREA para dar entrada. E eu não tinha emprego, não tinha nada, mas foi pela fé, né? Foi pela fé. Na verdade, no primeiro dia que eu peguei o diploma, na volta para casa, eu já parei numa escola e já consegui emprego lá no primeiro dia. Eu fiz um teste lá, a moça gostou de mim e eu fiquei lá de 2019 até o começo desse ano. Eu entreguei lá para vir para cá, né? Fora as outras coisas que eu faço, tá? Então, a RT, aí só um detalhe, né? A RT, quem emite, né? São os engenheiros. Aí tem uma mudança, né? Por exemplo, a dos técnicos não é ART, se não me engano é TRT, que é Termo de Responsabilidade Técnica, tá? Do engenheiro é ART, do CREA, né? Anotação de Responsabilidade Técnica. E do técnico é Termo de Responsabilidade Técnica, tá? Então fica a critério de vocês, né? É, se filiar lá, né, ter o registro ou não, tá? Aí vai depender muito da situação profissional, né, da exigência profissional de cada um de vocês. Falar um pouquinho a respeito de norma técnica, tá? A Associação Brasileira, né, de Normas Técnicas é o órgão, né, responsável por regulamentar, né, todas essas normas aí. Na área da elétrica, tá? Na área da elétrica, as principais normas, né, elas estão aqui, né? Que é a 5410, que trata de instalações elétricas de baixa tensão, tá? Tem essa daqui que é 14039, que fala a respeito de instalação elétrica de média tensão, tá? Assim, para a legislação, né, para fins normativos, baixa tensão é tudo aquilo que vai até 1000 volts em AC, tá? Média tensão é de 1000 volts, né, ou acima de 1000 volts até 36,2 kV, tá? Essa outra aqui, cadê? Nem tem a de alta tensão. Eu esqueci o nome, tá? Da de alta tensão, mas na maioria dos casos a gente vai estar trabalhando com a NBR 5410, com a 5419 também. A 5419 ela fala a respeito de sistemas de proteção contra descarga atmosférica, que é esse PDA, tá? Mas assim, as duas principais normas, né, que obrigatoriamente, né, vocês devem conhecer, tá? São essas duas aqui, que é a NBR 5410 e a NR10, que inclusive eu creio que eu já devo ter comentado com vocês, né? A NR10, que é a norma regulamentadora que trata a respeito de aspectos de segurança, ela fará parte, né, praticamente de toda a carreira profissional de vocês. É uma norma obrigatória. Por exemplo, de tanta norma que há, né? Por exemplo, se vocês entrarem no site da Equatorial, aí tem um campo lá institucional, aí normas técnicas. Aí tu clica lá em normas técnicas, eu creio que deve ter mais de 20 normas lá, né? Tem norma até para carregador veicular, né? Tem norma para subestação, norma para sistema de distribuição, estruturas, centro de medição coletiva, tem norma para tudo lá na concessionária, no site da concessionária, NT20, que é a norma que trata a respeito de sistemas de micro e mini geração, tá? Mas voltando, essas normas aqui
são obrigatórias. E de todas as normas que eu citei, a única delas que, na verdade, uma das únicas, né, que você fará treinamento assim separado é a 10, né? Porque assim, a 5410 eu uso o termo obrigatório, né? Mas é obrigatório no sentido de que você, né, deverá por conta própria ler, né? Por conta própria ler, estudar, né, se informar, enfim, tá? Mas não tem algo assim que obrigatoriamente tu tem que ler. Não, assim, no peso de lei, tu tem que ler para o conhecimento, né? Agora, a NR10, né, se tu não fizer o treinamento dela, né, e for certificado, né, isto é, tu ter o certificado que comprove que tu fez o treinamento, tu não vai conseguir trabalhar de carteira assinada em lugar nenhum, tá? Porque as empresas, além do curso, né, de nível técnico, né, do certificado do curso de nível técnico, as empresas exigem, tá, o curso em R10. Na verdade, são dois cursos, né? É o NR10 básico e o NR10 complementar, tá? Aí alguém vai perguntar assim, mas a gente não sai com curso de NR, com o certificado de NR10 do curso? Não, assim a gente vê ao longo do curso, né, algumas informações, né, resumos, enfim, tá? Mas o certificado em si é um certificado à parte, né? Eu mesmo, né, não saí da faculdade com o curso de NR10, eu tive que fazer ele à parte. E tive que fazer e esporadicamente faço, porque o curso inicial de NR10, tanto o básico quanto o CEP, é de 40 horas. E ele é válido por 2 anos. Deu 2 anos, você deve fazer o que a gente chama de atualização. Aí essa atualização, ela pode ser de 8 horas, tá? Então, quer dizer, de tempos em tempos tu vai ter que estar fazendo, né, esses cursos. Eu mesmo já ministrei muito em R10 dentro de empresa, que acolá eu vou também ministro, mas tem momentos que eu deixo de ser instrutor de NR10 e passo a ser aluno, né, de NR10, tá? Que a norma, né, regulamentadora 10, ela é a norma que ela não me ensina, né, a fazer uma programação de CLP, não me ensina a instalar um, um conversor, um controlador, enfim. Essa norma, ela me orienta, né, sobre questões de segurança. É a norma que abre os nossos olhos para os perigos, né, decorrentes da eletricidade, tá? Então é a norma que faz a gente pensar, né? Faz a gente pensar, raciocinar, é a norma que faz a gente colocar o pé no freio, né? Em relação aos aspectos de segurança, tá, da eletricidade. Eletricidade não é brincadeira, né? Se bem que, é claro, a gente brinca, né, que é colar, mas espera-se do profissional da área da elétrica que seja alguém que leva a profissão muito a sério, né? Muito a sério, tipo assim, tu não tem que ser aquele profissional chato, né? Como tem muito, a gente observa, eu observava, né? Principalmente em grupo de Facebook, não tem aquele grupo, né, de Facebook, aí um faz uma postagem de um quadro, né? Aí eu quero, tipo assim, de pergunta, eu quero sugestões, né? Aí vem um monte lá e começa um monte de comentário assim, bobos, né? Às vezes só para desmerecer o trabalho alheio, enfim, né? Eu já vi, professor. No Facebook tem muito, velho. Então é insuportável aquilo, é insuportável, tá? Nós devemos ser profissionais técnicos, né? Conscientes, né, daquilo que fazemos, devemos ser. O ideal é que sejamos, né, profundamente entendedores, né, das coisas da elétrica, tá? A área da elétrica é uma área que
envolve muito debate, né? Muito debate, porque tem muito profissional aí que tem muito tempo na área da elétrica, né? E ele já colocou na cabeça dele alguns conceitos aí que são errôneos, né? E para que tu consiga tirar é difícil, né? É difícil, mas às vezes não vale a pena, né? Não vale a pena tu discutir por certas questões. E é uma orientação, né, que eu dou a vocês. Vocês, como são agora, estão, né, na condição de estudantes, né, o momento agora é de estudar. Né, o momento agora é de estudar, de ter essa fome, o desejo, né, de conhecimento. Não é a hora de discutir, né, por assuntos assim que não vale a pena, né? Se houver uma discussão, que seja uma discussão sadia, né? De tal forma que traga de fato conhecimentos, né? Não mostrar quem está certo ou errado, tá? Então, é, um dos conhecimentos, né, que assim agregam bastante conhecimento técnico é o conhecimento das normas, tá? São as normas que dizem, né, o que está certo e o que está errado, tá? São as normas que têm a palavra final, tá? Então, tipo assim, se alguém quer ganhar alguma discussão, a forma correta é provar, né, mediante conhecimentos da norma, tá? Só que tem um porém, a norma, os textos dela, né, muitos deles requer uma interpretação, tá? Requer uma interpretação, tá? A norma, todas as normas, na verdade, não são textos simples, né, de fácil leitura. São textos que você deve ler, mas com uma atenção redobrada e com um senso interpretativo, né? Tá? E é algo que requer tempo, né? Requer tempo. Já deu para ver, tipo, qual é o C que a gente está? É 11? É, professor. É 11, estamos no C11. E vocês já viram até então, né, muita, mas muita coisa, né? Já viram muita coisa, vão ver bastante ainda. E quando terminar o curso, né? Com certeza vocês saberão que ainda precisa, né, se aprender muito, tá? Eu terminei o meu, foram 5 anos, aí eu fiz 2 especializações, eu estou fazendo mais uma terceira, e eu, eu olho para mim e digo, eu não sei muita coisa não, né? Eu não sei muita coisa não, devido à quantidade de assuntos, né? Eu queria saber mais, né? Tipo, hoje em dia, assim, eu tenho 40 anos, né? E eu falo, como a gente não consegue voltar no passado, né? Uma coisa assim que eu falo, poxa, eu queria ter estudado mais, né? Bem mais do que eu estudei, né? Queria mesmo ter me dedicado mais. Mas, como a gente não consegue fazer nada em relação ao nosso passado, só conseguimos fazer algo em relação ao nosso presente, então vamos procurar, né? Nos esforçar no tempo presente, no momento chamado hoje. Se o senhor não sabe, avalie. Vamos lá. Então, pessoal, só para finalizar essa parte de norma técnica, tá? Baixem, tá? Essas normas aqui e vão lendo devagar, tá? Até mesmo, como a gente está falando de projeto, quando um projetista, né, ele senta ali para fazer o seu projeto, sempre, né, aqui a colar ele vai consultar as normas, porque vai surgir as dúvidas, né? Pode isso aqui, né? Aí vai lá na norma e vê. Porque é a norma que diz o que pode, o que não pode, se está certo, se está errado, né? E todo projetista, ele é um bom conhecedor de normas técnicas, tá?
Aplicação da norma, né? As normas são utilizadas para orientar, padronizar a criação de processos, produtos. Palavra-chave aqui, né? Ou frase-chave, né? Em relação à aplicação da norma. Elas são utilizadas para padronizar a criação de processo, produto e serviço, ou ainda como parâmetro para a solução ou prevenção de problemas, tá? Então, as normas técnicas, né, elas têm como objetivo principal a padronização de processos. Só um momentinho, pessoal. Já resolvi, tá? Então as normas elas servem, né, para padronizar, né? Padronizar os processos, tá? Como vocês já têm sido apresentados, né? Inclusive eu acho que aqui na atividade 3, quando a gente for fazer o nosso projeto, né? Ali da atividade, todo o projeto, né, ou todo o passo a passo que a gente vai desenvolvendo é mediante o que está na norma, né? As orientações da norma, que é a 5410, que parece, né? Parece, eu acho que creio que ano que vem, tá? Ano que vem vai ter uma atualização da norma, que já está precisando, né? Faz tempo aí que não tem uma atualização da 5410. Legislações federais, estaduais e municipais. As normas técnicas, elas fornecem uma base técnica aos órgãos governamentais de caráter federal, estadual e municipal. De uma forma geral, né, tá? As normas, elas têm um peso de lei, podemos dizer assim, tá? Tem um peso, né, técnico muito importante perante a lei, tá? Pensa numa instalação elétrica, né, que pegou fogo, né? Um projeto aí que pegou fogo. E você sabe que enquanto está funcionando, né, a nível de Brasil, né? Enquanto está funcionando, ninguém liga, né? Ninguém liga, ninguém sabe, ninguém viu. E muitas das vezes alguém avisa, sim, né? Alguém avisa, alguém aponta, alguém mostra, mas ninguém faz nada sobre. Mas aí acontece o acidente, né? Aí, moleque, aparece muito órgão de tudo que é lado, né? E eles vêm com sede, né? Com sangue nos olhos para encontrar quem? O responsável. Isso, o culpado, né? E não tem aquele ditado que diz assim: quem procura acha, né? Quem procura acha. Então, a partir do momento que houve, né, um problema, uma falha, né, houve um acidente, né, de origem elétrica, tá? Eles vão vir para procurar, né, os culpados, vão procurar o que foi que causou aquilo ali, tá? E como o ditado diz, isso de fato acontece. Quem procura acha, né? Só que essa procura, né, através do culpado e do que motivou aquilo ali, né? Tá? Toda essa procura ela é feita mediante a norma, mediante os conhecimentos da norma, tá? Eu conseguiria mostrar legal isso para vocês se a gente estivesse vendo em R10, tá? Que a premissa inicial da NR10, né, que está lá escrito no título, basicamente da norma, tá? Que diz que o objetivo principal da NR10 é garantir, né, garantir a segurança e saúde dos trabalhadores, né, envolvidos diretamente ou indiretamente com serviços em eletricidade.
Então, quer dizer, se o objetivo da norma é garantir a segurança e saúde, a partir do momento que houve um acidente de origem elétrica, a gente viu que a NR10 já não foi cumprida a partir da premissa inicial, tá? Aí eles vão procurando ali, né, os outros tópicos ali e vão encontrar, né, vão encontrar as falhas que ocorreram, né, naquela instalação e vão também encontrar os responsáveis, né, se existir, né, a RT daquelas instalações, tá? Então, de uma forma geral, as NRs, né, ou NBRs, elas servem para dizer como as coisas devem ser feitas, servem para mostrar, né, como deve ser instalado, como tudo deve ser, tá? E elas também têm um peso, né, de lei, podemos dizer assim, tá? Nós podemos ser penalizados pela não observância, né? A partir do momento que você é um responsável técnico legalmente habilitado, né? Nós podemos ser penalizados caso algo seja feito fora de norma, né? E esse algo ocasione, né, em um acidente. Professor, por isso que as concessionárias só aceitam se tiver com o projeto assinado pelo engenheiro, né? Sim, sim. Todos os projetos, como o colega comentou, né? Todos os projetos, na verdade, não apenas a concessionária, tá? Mas o corpo de bombeiros, né? Todos esses órgãos aí competentes, né? No qual são órgãos que são responsáveis pela aprovação dos projetos, enfim, eles só aceitam os projetos, né? Se tiver RT. Por exemplo, eu estava fazendo hoje um fotovoltaico, né? Eu já terminei, só mais tarde eu vou enviar. Quando eu faço esse envio, se eu não enviar a RT, né, do projeto, eles nem olham o projeto. Tem que ter a RT, tem que ter um responsável. Se nem for a RT, nem vão olhar, só vão dizer que está faltando o documento e pronto, entendeu? Da mesma forma, o Corpo de Bombeiro e todos os órgãos que necessitam aí, né, que são órgãos responsáveis por algum ramo, tá, relacionado a alguma entrega e análise de projeto. Essa parte aqui trata a respeito de desenho, né? Que já comentou basicamente, né, algumas vezes, tá, em relação a desenho. Esses desenhos aqui, né, que a gente chama também de diagrama, né, diagrama unifilar, multifilar, enfim, nós podemos utilizar diversos softwares, né, para estar desenhando, tá? O pessoal usa muito o CAD, né? Tem outras plataformas também, os softwares, se utilizando a tecnologia BIM, como o Revit, enfim, tá? Eu penso assim, né, dando um conselho para vocês, que vocês não tenham medo, né? Eu vou aprender AutoCAD, não sei o que. Às vezes, tipo assim, quando é citado um nome, né, parece que a pessoa já inicia, né, aquilo ali com certo medo, receio, sei lá. Não, tem que enfrentar mesmo ali com coragem, né? Que você tu tem que entrar assim, eu vou conseguir isso aqui é fácil, vai dar certo, tá? O AutoCAD não é difícil. Aí, já dando um conselho, eu tenho uma outra turma, que nessa outra turma lá tem um senhor lá, que ele é engenheiro civil, ele é técnico de enfermagem, ele é professor de inglês, acho que tem umas 5 formações.
É o rapaz fazendo eletrotécnica. Eu gosto de aprender, né? E que eu estava falando a respeito de qual AutoCAD baixar, né? Aí já aproveitando aí eu falo para vocês também. Eu recomendo, né, para o pessoal que vai estar utilizando o AutoCAD, quem vai baixar, né, que vocês usem a versão em inglês, tá? Tem a versão em português também, mas eu recomendo que vocês usem a versão em inglês, porque a maioria das empresas, né, utiliza a versão em inglês, tá? Se tu aprender na versão em português, tu vai ter uma certa dificuldade, por exemplo, quando tu chegar numa outra empresa, que lá tenha um AutoCAD na versão em inglês, tá? E assim, né? É um inglês que se resume a comandos, né? Por exemplo, quero desenhar um círculo. Qual é o comando? É circle, né? Só que quem trabalha com AutoCAD, geralmente a gente usa as teclas de atalho, né? Eu quero desenhar um círculo. Aí, circle, né? Aí qual é a tecla? C, né? Aí que tá o X da questão. Tu te acostuma, por exemplo, no AutoCAD português, por exemplo, tem um comando lá que é para cortar uma linha, né? Para cortar uma linha. Aí é o comando trim, é TR, o atalho, né? TR. Aí quem usa a versão em português já é aparar. Aí quer dizer, se tu tá acostumado só com português, aí o atalho seria AP, né, de aparar. Aí tu vai pro inglês, aí tu já vai perder um tempão naquilo ali. Então eu aconselho, né, que vocês aprendam o AutoCAD na versão em inglês, tá? Mas aí também quem quiser no português, aí fica, né, a critério de cada um de vocês. Tem alguém de vocês que já tem o AutoCAD em casa? O Renilson tem, né, Renilson? Pior que não. Rapaz. Quem aí tem? Ninguém? Rapaz, esse silêncio me quebrou. Eu vou entender como não. Não, professor. Ninguém, ninguém. AutoCAD não. Tá todo mundo quebrado. Muito quebrado. A Aí, Fernanda deve ter, Fernanda. Não é nada. ela disse que ela viu há 10 anos atrás. Pois é, mas ela deve ter arquivado no computador dela. E dos Fernando, AutoCAD pré-histórico. Esse AutoCAD dela de 10 anos atrás, acho que nem. O Windows XP ainda. Ai, meu Deus. Ciclagem. Não é difícil. Numa dessas aulas aqui, tá? Talvez na próxima, eu vou separar um momento aqui para apresentar para vocês mais ou menos como funciona, tá? Porque o AutoCAD, ele é um pouquinho diferente, por exemplo, de tu estar usando um Excel, um Word, né, um PowerPoint, que tem apenas os comandos ali, que tu clica, né, e tu já tem a função sendo executada. O AutoCAD, ele meio que conversa contigo, né, para que tu execute um comando, né? Por exemplo, tu quer desenhar uma linha no AutoCAD. Aí tu vai clicar lá, né, no ícone de linha, ou então tu vai usar a tecla de atalho, L, né, que é line. Aí tá, tu entrou no comando de linha, aí não vai acontecer nada, tu vê na tua frente. Aí vai surgir uma caixa de texto com um texto em inglês, né, se tu estiver usando o AutoCAD em inglês. Aí ele vai perguntar para ti o seguinte: especifique o primeiro ponto. Porque assim, ó, se tu vai desenhar uma linha, ó, eu começo a partir de um ponto, né? E termino em outro ponto, né? Essa lógica. Então o AutoCAD funciona mais ou menos assim, com todos os comandos. Por exemplo, de linha. Eu clico no ícone de linha, né? Comando line,
Aí ele me pergunta, especifique o primeiro ponto. Aí eu clico no primeiro ponto. Aí depois ele pergunta, especifique o próximo ponto, né? Aí se eu cliquei aqui, eu vou fazer para cá, né? Pronto. Aí ele desenha a linha. Quer dizer, tem toda essa conversação. Mesma coisa, eu quero desenhar um círculo. Aí eu clico no ícone de círculo, ele vai me perguntar, né? A depender da forma como eu vou desenhar esse círculo, porque eu posso desenhar esse círculo a partir de um ponto central, eu posso desenhar esse círculo fornecendo um raio, ou então eu posso desenhar esse círculo fornecendo um diâmetro, posso desenhar o círculo fornecendo uma tangente, tá? Tem algumas formas de desenhar o círculo. Então, a depender da forma como eu escolhi, aí eu vou entrar com um dado inicial. Então, isso que é meio chatinho inicialmente, né? Muitas pessoas se confundem, mas a partir do momento que tu compreende essa forma de trabalhar no AutoCAD, pronto, aí já vai no automático. Na verdade, E aí, professor, no AutoCAD já é discriminada a questão da escala, qual escala vai usar ou não? não, o AutoCAD assim, quando tu começa um projeto novo, né? Ele começa a partir de uma determinada escala. Se não me falha a memória, deve ser 1:1, alguma coisa assim. Mas o AutoCAD, tu consegue, né, desenhar o teu projeto em uma escala. Tu pode primeiro também desenhar ele tudo fora de escala, né? E depois, quando tu terminou, aí tu coloca ele em uma escala, 1:50, 1:100, 1:75, ou uma escala diferente que tu pode criar, tá? O AutoCAD, assim, ele tem muita função. E o melhor curso, né, que eu recomendo de CAD, tá lá no YouTube, Beto Camelini. Joga assim, Beto Camelini AutoCAD. É uma playlist de 200 vídeos. Eu assisti todos esses 200. Só que são vídeos não iguais o meu, assim, né? Chato de 2 horas, né? São vídeos curtos lá, 3 minutos, 2 minutos. Ele é diretão assim ao assunto, né? Eu aprendi AutoCAD lá, tá? Como é o nome, professor? Beto, nota aí, Beto Camelini. No YouTube, é? Isso. Beto Camelinho. Camelini. Fica como um reforço, né? O que vocês vão ver no presencial, aí o reforço Beto Camelini. Aí lá, muito legal, muito top. Se tu não aprender AutoCAD lá, aí eu não sei mais o que fazer. Tá aí, Bruno, do jeito que o professor tá falando do AutoCAD aí, é praticamente um AutoCAD, né? Ele praticamente conversa com a gente, né? Então Sim, fica aí. Não precisa nem da IA, né? Já tem o IA AutoCAD. porque tu consegue, né, desenvolver um diagrama, um if lá, que seja através de um chat GPT, de um Gemini, né? Consegue, tá? Tu pega, por exemplo, já um modelo, né, pronto, aí dá aquela imagem para ele, né? E Auxilia, né? isso, e o segredo tá no comando, né? Tá no comando. Só que uma coisa que eu observo, tá? Talvez em alguns de vocês, quando mandam, né, mensagem feita, trabalho feito pelo ChatGPT, outros alunos, né? Tem outros alunos que são chefe, mestre em fazer isso, né? Aí eles pegam lá e mandam, só que eles não sabem fazer o filtro, tá? Não sabem fazer o filtro. Porque, inclusive, tem até uma mensagem, né, no rodapé lá desses sites de inteligência artificial, que todo o conteúdo gerado por ela pode conter erros, né? Pode conter erros. Porque essa inteligência artificial, quando ela não sabe exatamente, né, uma resposta, ela te dá qualquer coisa, tá? Ela te dá qualquer coisa e tu tem que saber fazer esse filtro,
tá? A inteligência artificial, tem muita gente que quer usar ela assim sem ter nem noção, né, de nada. Ela faz isso aqui, aí tá, aí a coisa faz lá, né? Aí tipo assim, como tu não sabe absolutamente nada, aí aquilo que ela te entrega, tu acha que é certo aquilo ali, né? Tá. E as IAs, hoje em dia, elas ainda não estão, né, com esse nível de confiabilidade em 100% de que tudo aquilo que ela te entrega tá certo, né? Tá certo. Né? Teve um desses dias que me enviou um trabalho de que tudo em japonês, com um monte de símbolo. Parece que ele só pegou aquilo ali e enviou. Aí foi o primeiro zero que eu dei online. Eu nunca tinha dado zero para ninguém. Tá, não. Não aceitamos devolução. Aí teve um que me enviou um diagrama também, tudo. Sabe? Sei lá, não sei nem explicar aquilo. Aí, meu pai do céu, é difícil, né? Porque, tipo assim, quando a gente era lá do presencial, quando eu estava na faculdade, né, tinham dizer assim que até para saber colar, tu tem que saber, né? Tu tem que saber. Tu não pode colar zeradão, chegar numa prova, né, te dizer, pode fazer uma prova zeradão ali, porque o que tu vê de suposta cola para ti tá certo aquilo ali, acaba que tu te ferra. Né? A mesma coisa tu usar, só para eu concluir, Robson, a mesma coisa é tu usar a inteligência artificial. Tu pode sim utilizar a inteligência artificial de uma forma que a gente nem perceba aqui, né? Tu pega, vai mandando os comandos, aí vai filtrando, né? Vai filtrando, vai analisando, mas para que tu chegue nesse nível, tu tem que também ter a mínima noção daquilo que tu tá pedindo para ela, né? Pode falar, Robson. Que nem no EB, pessoal, que eles falam que todo golpe é válido, não pode ser pego, né? Aí é complicado, tá? Então eu vou terminar, vou até tentar, né, fazer um diagrama, né, utilizando uma IA. Eu sei que inicialmente vai dar um trabalho, né, ou não, porque tem hoje em dia essa questão também, como tem muitos sites de inteligência artificial, aí uns são bons para uma coisa, outros são bons para outras, né? Um dia desse eu até mostrei para outro professor aqui. Não tem aqueles desenhos, aquelas imagens que eu coloco lá na capa, né, do vídeo lá do YouTube, aí quem gera é a inteligência artificial, né? Aí eu coloquei o mesmo comando, né, no chat GPT e o mesmo comando no Gemini. Rapaz, a imagem do Gemini assim dava de 1000 a 0 no desenho, né? Gerado pelo ChatGPT. Então tem inteligências que são muito boas para coisas específicas, né? E cabe a nós conhecer, né, essas especificidades de cada uma delas, né? Porque hoje em dia tem, né, inteligência artificial dedicadas para cada uma dessas coisas. E talvez, creio que foi mais nesse sentido a pergunta do Bruno. Em relação a questões de elétrica, né, de diagramas, eu ainda não conheço, mas eu vou dar uma pesquisada, porque isso serve para nós, né, para agilizar o nosso trabalho, tá? Eu sei que para montar planilha, Excel, essas coisas assim, fórmula, o chat ele é excelente, né? O Gemini também, tá? Tu coloca lá uma situação, eu quero que funcione assim, assim, assim. Ele te dá a fórmula e ainda te dá sugestões de melhoria, né? Que tu nem sequer tinha imaginado naquilo. Então é um negócio assim muito top mesmo. E só para a gente concluir essa parte de desenho, né? No, eu creio que vocês já devem ter visto no YouTube, né?
aqueles anúncios, né, de plataformas BIM, né, que tipo assim é como se fosse o sucessor, né, da tecnologia CAD, tá? E só para fim de conhecimento, CAD, vocês sabem o que quer dizer CAD? CAD é desenho auxiliado por computador, tá? Que é um termo em inglês, aí eu estou traduzindo, tá? É desenho auxiliado por computador. Não tem o CAD Simo também, né? É a mesma coisa, desenho auxiliado por computador, né? E Simo de simulação, tá? É um software que desenha, né, e ao mesmo tempo simula. Então, CAD é isso, desenho auxiliado por computador, tá? É, aí hoje em dia, o que há de mais moderno em relação a software, tá, para desenho de projeto, enfim, são os softwares que utilizam a tecnologia BIM, tá? Que basicamente todo o desenho ele é feito em 3D, né? É feito em 3D e tem uma série de funcionalidades aí, tá? Que facilitam e agilizam, né, o teu projeto e muito, tá? E muito mesmo, tá? Quem tem uma certa facilidade com computador, quem está com um computador com no mínimo aí uns 8 GB de RAM, né? Eu recomendo também que vocês baixem, né, o Revit, tá? Anotem aí, Revit, é Revit, tá? Depois vocês pesquisem, né, no YouTube Revit, vocês vão ver lá assim a diferença, né, do desenho, do projeto que dá para fazer, um negócio assim muito, mas muito top, tá? Muito maravilhoso. Só que aí é um pouquinho mais trabalhoso, né, o aprendizado, tá? Em relação à tecnologia. Nada que seja tão impossível, né? Tá? Revit. Já conhecia, Renilson, Revit? Ou já conhece? Já conheço na faculdade, os professores falavam do Revit. Muito bom o Revit. Elementos de um sistema elétrico, que é a parte de circuito, né? A gente comentou já, circuito elétrico. Falar de material, a gente já falou, mas vamos falar de novo um pouquinho dos principais aqui, né, condutos, né, utilizados na área da elétrica, tá? Em relação a tipo de eletroduto, a gente tem um monte, né? Tem os que a gente chama de conduíte, né, ou eletroduto corrugado, tem os eletrodutos de PVC rígido, eletroduto de aço galvanizado, tá? Cada um desses tipos de eletroduto, eles são indicados para um tipo, né, de instalação em específico, tá? Os eletrodutos de PVC rígido, eles são indicados para instalações subterrâneas, né, para ser chumbado parede, ou mesmo aparente, tá? Os de aço galvanizado são mais para instalações aparentes, não são indicados para serem instalados enterrados ou chumbados, né, em paredes, tá? Aqui a gente tem as caixinhas de passagem. Eu olho essa caixinha, né, não sei se foi para vocês que eu já falei, tá? Me lembro quando eu peguei um dos primeiros serviços, assim, eu era eletricista, né? Aí eu tava fazendo a lista de material, fiz a lista de material para o cliente. Aí eu escrevi o nome dessa caixinha aqui. Como eu não sabia o nome, né? Eu medi. Aí, tipo assim, parece que essa distância aqui, o que deu mais ou menos uns 10, 8 centímetros, por aí assim, né? 8, vamos chutar aqui, 8 centímetros mais ou menos por uns 6, um exemplo. Aí eu dei essa especificação. Tipo, 20 caixinha, tantos centímetros por tantos centímetros. Aí a moça chegou lá na loja,
né? Aí falou isso pro vendedor, né? O vendedor falou para ela que não tinha. Aí ela me ligou, Fabrício, o vendedor tá dizendo aqui que não tem essa caixinha que tu falou de 8 por 6 centímetros. O que tem aqui é a caixinha 4 por 2 polegadas. É essa aí. É essa, eu que escrevi errado. Quer dizer, eu dei uma de João sem braço, né? Aí, quer dizer, eu não sabia e aprendi naquele momento. Desde ali eu não esqueci mais. Né? Porque uma das dificuldades, né? Uma delas, né, que vocês vão encontrar assim no início profissional de vocês, está relacionado à especificação dos materiais, tá? Em relação a material elétrico, meu Deus, são muitos os materiais, tá? Tu não tem ideia. Me lembro também, a primeira vez que eu trabalhei de carteira assinada como eletricista, né, numa obra grande, aí lá funcionava mais ou menos assim, tu recebia o projeto, né, e tu ia lá no local que tu ia executar, e tu tinha que pedir o material, só que o material tu tinha que buscar lá no almoxarifado, tá? Aí tu chegava lá no almoxarifado e tinha que pedir. E numa obra, né, um monte de gente, tu não quer parecer que tu não sabe, né? Principalmente quando tu é novato, né? Aí eu chegava lá e dava uma enrolada, né? Tipo assim, tinha umas barras de aço rosqueado, eu até esqueci a especificação, parece que tinha a de 1/4, tinha de 3/8, uma coisa assim. Aí sempre eu dava um jeito de descobrir, né, o nome, né, dos materiais, tá? E acaba que no dia a dia, né, a gente vai aprendendo a, tipo, eletrocalha, 100 por 100, 100 por 50, 50 por 50, perfilado de 38, barra rosqueada, parafuso cabeça de martelo, cantoneira ZZ. Isso eu estou falando de materiais para instalações elétricas industriais que vocês vão ver, né, em outras UCs, tá? Então, na área da elétrica, né, são muitos, mas muitos os materiais, muitos mesmo, tá? Por exemplo, aqui nessa a gente tem uma caixa por 2, né, 4 por 2, uma 4 por 4, e essa caixinha aqui, quem é que sabe o nome dela? É o octagonal, Isso. Então, pensa aí, né, Fernando? Tu tá ali à frente, né, de uma obra, então tu pegou um serviço. Se fechou, tu vai ter que especificar, né, os materiais e não apenas especificar, mas também o que? Quantificar, né? Quantificar, tá? Então, essa questão de especificar e quantificar material, tá? É uma habilidade que vocês vão desenvolver só na prática mesmo, né? No dia a dia. Por exemplo, ó, lá na obra tinha muito disso aqui. Deixa eu mudar aqui o slide. Por exemplo, te recebi aqui esse projeto aqui, por exemplo. Tá, esse aqui é o projeto, aí tu tá lá na obra, lá, né? Tu sabe onde é na prática todos esses ambientes. Tu tem um projeto, agora faz o seguinte, pede aí esse material aí que a gente vai precisar. Isso aqui dava trabalho, né? Dava trabalho. Aí tu ia olhando aqui, né? Olhando todas as tomadas, aí tem tantas tomadas. Aí tu ia lá na legenda lá do projeto, né? Tu verificaria quais eram dupla, tripla ou simples, de 10 ou de 20 amperes. Aí depois tu ia para as lâmpadas, para os tipos, aí tu ia lá na legenda.
Aí depois tu ia pro eletroduto ou eletrocalha, né? Aí tu iria quantificar tudinho isso aqui com escalímetros, né? Tu iria saber a quantidade. Questão de cabo, da mesma forma, tu iria estimar, tá? Essa aqui que é a vantagem dos softwares que utilizam a tecnologia BIM, como o Revit que eu citei. O Revit, quando tu termina de desenhar tudinho isso aqui, ele já te dá todinha a lista de material que tu precisa, tá? É uma funcionalidade igual aquela do Wonka, né? Que eu mostrei para vocês, tá? Mas o Revit, ele já dá tudinho, toda a lista de material. É isso que é o legal. O CAD não. O CAD vai ter que quantificar e muitas das vezes tu vai apenas estimar, né? Algo aproximado. O Revit não. Porque assim, a diferença, né? O AutoCAD, o desenho que a gente faz é em 2D, apenas duas dimensões, né? Como se fosse apenas linhas retas. O Revit, ele faz um desenho em 3D, então ele considera as curvas, subidas, tudinho aquilo ali, tá? E é algo mais próximo da real mesmo, tá? É um projeto em 3D, tá? Então, por isso que ele consegue também estimar, né, te dar a lista de material bem mais próximo da realidade. Mas, enfim, essa questão de especificar, tá, material, é uma tarefa importantíssima, tá? Vocês que pegarem um cargo aí, né, de nível técnico, de, por exemplo, encarregado, né, de uma obra, alguma coisa assim, ou encarregado de equipe, são vocês que vão, né, especificar, por exemplo, o Bruno está à frente de uma equipe lá de manutenção, aí queimou lá alguns componentes lá de um determinado quadro. Aí o Bruno que vai lá, né, ser responsável por solicitar para o setor de compras aqueles componentes novos, aqueles dispositivos. É ele que vai dizer, eu quero um disjuntor assim, 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 terminais, né? Tu vai pensar em tudo, né? Ferramenta, EPI, para desenvolver aquilo ali, tá? E a questão do material na área da elétrica ainda tem um porém que é caro, né? Boa parte, né, do custo de uma obra está relacionado aliás, em relação aos custos, né, boa parte do custo está relacionado ao material elétrico, tá? Aqui, agora a gente entra numa parte, né, denominada memorial técnico descritivo, tá? O memorial técnico descritivo é uma parte, tá, de todos os projetos, tá? Por exemplo, se eu estou fazendo um projeto de SPDA, um, um, um dos documentos que eu vou ter que enviar, né, para o órgão responsável é o memorial técnico descritivo. Da mesma forma, eu estou fazendo um projeto de subestação, eu vou ter que desenvolver um memorial técnico descritivo. Na prática, o que é um memorial técnico descritivo? É um documento, né? E é um resumo, na verdade, tá? De tudo que diz respeito à instalação. Lá no memorial técnico descritivo tem dados, né? Dados do projetista, tem dados da instalação, do cliente, tem os diagramas, né? Desenhos, planta de situação, tem detalhes dos dispositivos de proteção, enfim, tudo que é tipo um resumão do projeto, de uma forma geral. Tudo que diz respeito ao projeto está escrito lá, tá? Em uma dessas UCs aí eu vou disponibilizar para vocês um memorial técnico descritivo, tá? De algum desses projetos, tá? Todos os projetos possuem, tá? O memorial técnico descritivo. Inclusive vocês conseguem, né?
na internet, por exemplo, joga assim, memorial técnico descritivo, subestação. Aí tu vai ver um monte lá, né, pra tu baixar. Aí tu baixa, dá uma lida mais ou menos para ver como é, né, um memorial técnico descritivo. Memorial técnico descritivo de SPDA, né? Aí tu vai visualizar tudinho. Tranquilo? Pessoal, era basicamente isso, tá, que eu queria apresentar para vocês na aula de hoje, tá? Alguém de vocês tem alguma dúvida, alguma pergunta em relação a alguma coisa? Ou tá de Não, não, boa? professor. Tá de boa. O senhor estava falando de relação de material aí, né? O colega meu lá de trabalho passou uma planilha para mim, e ele digita o material lá e já aparece nome, descrição, tudo do material. Através do código do Sim, material. Aí eu ainda não tive tempo de olhar, mas vou dar uma olhadinha. essa parte de material é muito boa. Quando eu trabalhava, quando eu trabalhava como eletricista, né? Teve um tempo assim que eu tava, acho que como eu tava trabalhando para mim mesmo, né? Aí quem trabalha para si mesmo, às vezes tem muito trabalho, às vezes não tem muito, né? Aí no momento que não tinha muito, aí como eu falei, eu gosto de aprender coisas novas, aí eu aprendi a criar aplicativo para celular, né? Assim básico, né? Eu não faço um negócio muito complexo, eu faço acho que eu tenho uns 5 aplicativos, só que eu nunca publiquei na Play Store, que eu não considero que esteja tão bom assim, tá? Aí um dos aplicativos que eu fiz era justamente esse, assim, de lista de material, era o nome do aplicativo. Porque eu fiz ele mesmo para mim, para facilitar, né? Porque como eu estava pegando alguns serviços, aí um negócio chato é tu montar uma lista de material, né? Aí eu já criei o aplicativo e coloquei os ícones, né? Por exemplo, tomada. Eu clicava lá na tomada, aí aparecia lá todas as possíveis, né, situações de tomada. Tomada dupla, simples, 10, 20 amperes. Aí eu ia só clicando. Cabo, 10, 20, as bitolas, interruptor, eu coloquei um monte de material que geralmente a gente utilizava. E eu conseguia adicionar materiais novos, entendeu? Então eu só ia clicando e no final ele gerava uma lista. Aí essa lista eu enviava pelo WhatsApp. Aí facilitou muito para mim, né? Isso aí. E tem outras formas também, né? Inclusive tem alguns outros aplicativos lá, né? Já prontos lá, né? Mas esse aí eu usei durante um tempo quando eu trabalhava para mim mesmo, tá? E aí, professor, Hum. na questão do SPDA, o técnico ele tem alguma limitação, no caso? Em relação a quê? Em relação no caso, a projetar o SPDA do zero, assim, quantos... Não, Tem não, né? não. De boa, tá? Porque no projeto elétrico em si, no caso, ele pode assinar até, se eu não me engano, é 75 kVA, né? 800. 800, né? Tá, 800, isso. Aí o 800. SPDA é limitado, né? Sim, limitar aterramento também, tá? Aterramento. Isso aí é uma questão, né, que muito técnico nem sabe disso, tá? Por exemplo, eu faço projeto fotovoltaico, tem muito técnico aí que tem as empresas dele, né? E nem ele sabe que ele pode ser responsável, né, pelos projetos dele, tá? Tem uns que têm medo, né? Não se acham capazes, né, de fazer. Enfim, Tem um amigo meu que ele é técnico, mas aí ele perdeu um SPDA para poder fazer, por ele não saber que ele poderia estar sendo responsável. pois é, mas tem que ver se ele. Não basta ele ser apenas técnico, né? Ele tem que ter o CFT e ativo. Porque, ó, por exemplo, eu tenho ali o meu CREA, né? Se eu não pagar a anuidade,
eu não consigo emitir nada, eu não consigo fazer nada. Eu tenho que ter, né, o registro, mas eu tenho que manter o pagamento em dia, tá? Então, se tiver atrasado, tu não consegue. É igual não pagar o licenciamento do veículo. E na verdade é até pior, né? Porque se eu não pago a anuidade, eu não consigo acesso ao sistema lá, eu não consigo fazer nada, tá? Tem essa questão também. Pessoal, 800 kVA é muita coisa, pessoal, é muita coisa, mas muita coisa mesmo. Por exemplo, falem o nome de um supermercado grande aí que tem aí na região de vocês aí. Mix Mateus. É o Mateus, tem muito Mateus por aqui. Esses Mateus que tem aqui, a subestação dele ali é 300 aérea, né? Tem uns ali que é 150, 225. Aí olha só, vocês podem assinar um projeto até 800 kVA, né? Quer dizer, você conseguiria de boa, né? Se você tivesse, claro, além do CFT ativo, você tivesse a competência mesmo, né, de desenvolver todos esses projetos, vocês poderiam tranquilamente fazer, né, e serem os responsáveis, tá? Pois o limite é 800 kVA. É muita coisa, pessoal, muita coisa mesmo, tá? 800 kVA. Esses projetos aí fotovoltaicos, por exemplo, às vezes tu olha aquelas usinas grandes, assim, né, de médio porte, a maioria delas é de 75, né? 75 quilowatts, tá? Vocês podem assinar até 800. Então é muita coisa, tá? Muita coisa mesmo, tá? Isso aí é um número para nos despertar, né, pro aprendizado. Já que vocês estão na disciplina de projeto, né, aí aproveitem, lá, leiam, né, todo esse conteúdo SCORM aqui umas 3 vezes, porque o conteúdo SCORM, na verdade, ele é o resumo do livro, né? Então eu aconselho assim, primeiro leia o SCORM, né, as duas partes, depois vocês vão para o livro, tá? Vão para o livro, mas tem que ler, né? Tem que ler, tá? Mais alguma pergunta? Não, professor. Não, professor, não, tá de boa. Pessoal, desde já, uma boa noite a todos, tá? Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Semana que vem a gente está aí novamente juntos. Se alguém tiver alguma dúvida em relação a alguma coisa, tá? Só mandar uma mensagem lá para nós, tá? E a gente vai estar aí, na medida do possível, ajudando vocês. Tranquilamente? Tranquilo? Boa noite a todos aí também. Tranquilo, boa noite. Boa noite a todos, pessoal. Finalizando aqui a gravação.